Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você a se tornar um profissional de TD, sendo bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. E no conteúdo de hoje eu vou falar sobre o que é e como treinar pessoas. Muitos profissionais de TD realizam ações de TD e nem se dão conta do porquê muitos dos seus programas não dão resultado. O problema pode ser porque não consegue identificar se estão promovendo uma ação de treinamento ou de desenvolvimento. Saber essa diferença é importante para poder mensurar o impacto que os nossos programas podem de fato causar. Provavelmente você já participou de algum treinamento onde recebeu uma grande carga de informações, mas que tempos depois não sabia como aplicá-la no dia a dia. Não tenha dúvida que esse treinamento ele foi pensado por alguém com a maior boa vontade de gerar resultados, mas infelizmente nem sempre é isso que acontece. E talvez você queira descobrir uma forma de ministrar treinamentos que realmente gerem resultados. Neste conteúdo, eu vou te mostrar o que é e como treinar pessoas de forma que estes resultados que você tanto espera, tanto almeja, sejam de fato alcançados. Eu me lembro que no início da minha carreira, eu realizei uma série de treinamentos, mas por não entender o que de fato era um treinamento, eu muitas vezes não alcancei os resultados esperados. E é claro que algum resultado acabou surgindo, tendo efeito, mas quando eu entendi e descobri o que de fato era uma modalidade de treinamento, os meus resultados foram muito melhores. Então, indo direto ao ponto, vamos começar a entender o que é treinamento. Então, o treinamento trata-se do compartilhamento de conhecimentos e habilidade que tem como resultado proporcionar o saber e o famoso saber fazer. Treinamentos normalmente estão ligados com o aprimoramento dos chamados aspectos técnicos. E é aqui que começa um grande problema. Muitas vezes se espera o aprimoramento comportamental por meio de um treinamento, ou seja, o contratante, as pessoas que estão participando do programa esperam uma mudança de hábito, de comportamento. Mas a mudança de comportamento, ela é própria dos programas de desenvolvimento, que são os programas que normalmente são realizados, são executados no longo prazo. Então, diante disso, como fazer para que os nossos treinamentos passem de fato a gerar os resultados que são esperados? Então, entenda o seguinte: se os treinamentos são voltados para o aprimoramento dos elementos técnicos, é nisso, exatamente nisso, que nós temos que focar. Um exemplo clássico de um treinamento técnico, de um treinamento que desenvolve, que aprimora os elementos técnicos, é o de uma autoescola, para você tirar a famosa CNH. Você já deve ter percebido, se você já é habilitado para dirigir, se você tem uma certificação nacional de habilitação, que basicamente, para você tirar a sua carteira de habilitação, duas frentes são trabalhadas. Primeiro, os elementos conceituais, teóricos, e depois os elementos chamados práticos. Então, nos elementos teóricos, você vai trabalhar o quê? Conhecimentos. Nos elementos práticos, você vai trabalhar as habilidades. E é exatamente isso. O treinamento, ele visa aprimorar conhecimentos e habilidades, como, por exemplo, oratória, idioma, cursos de tecnologia, processos. Então, esses são alguns exemplos de
elementos que são desenvolvidos, que são aprimorados por meio de um treinamento, tá certo? Por quê? Porque trabalha exatamente conhecimento e habilidade. Todas as vezes que formos pensar em trabalhar conhecimentos e habilidades, nós estamos falando de treinamento. Os treinamentos são eficazes para atuar nestas frentes. Vamos entender algumas características principais desta modalidade de ação para aprimoramento de conhecimento e habilidade. Portanto, vamos entender com mais clareza quais são essas características principais de um treinamento. O primeiro ponto a considerar é que um treinamento, normalmente, ele é de curto prazo. E, claro, curto prazo para um pode ser diferente do que é curto prazo para uma outra pessoa, mas para ficar mais claro é assim, o entendimento. O treinamento ele tem começo e tem fim. Tem data e hora para começar, data e hora para terminar. Então, esse treinamento de curto prazo, ele pode ser um treinamento de 1, 2 horas, 4 ou 8 horas, ou seja, é um treinamento até às vezes de 16 horas, enfim, mas é um momento onde você fica ali de maneira intensa, você imerge naquele conteúdo, sendo possível treina aquelas habilidades, pratica aquelas habilidades para consolidar esses elementos técnicos necessários para aquele objetivo a ser alcançado por aquele grupo de pessoas que estão participando do seu programa de treinamento. E isso que eu estou compartilhando com você é tão importante entender o que é e como trabalhar um treinamento é tão importante porque te leva, de fato, a oferecer aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente aquele grupo de pessoas, aquela empresa está buscando por meio daquele treinamento. E eu digo isso porque quando eu era criança, eu morria de medo de pegar um ônibus, por exemplo. E aí eu entrava no ônibus, eu tinha o quê? Uns 8, 9 para 10 anos, mais ou menos, né? Minha mãe já falava pra gente, se eu quero jogar bola, pega o ônibus e vai. Se você quer ir pro clube, pega o ônibus e vai. E aí a gente foi, né? Aqueles tempos era um pouco mais tranquilo também para que nos permitia isso, mas ao mesmo tempo eu criança morria de medo. Eu me lembro de entrar no ônibus, minha mãe falava, olha bem o ônibus que está escrito lá. E normalmente os ônibus, né? Os coletivos, eles trazem logo na frente do ônibus o destino para onde ele está indo. Eu olhava, e no meu caso, eu moro aqui no interior de São Paulo, Marília, eu sempre gostava aí de ir para um destino que era a casa do meu primo, e aqui, eu moro em Marília, e tinha um bairro chamado Nova Marília, então era para lá que eu tinha que ir, só que tinha um problema, lá tinha Nova Marília 1, Nova Marília 2, Nova Marília 3, então era um risco muito grande de pegar o Nova Marília, mas errar se é o 1, se é o 2 ou se é o 3. E no meu caso eu tinha que pegar o Nova Marília 3, que ia para o final do percurso. E eram rotas diferentes. E aí qual era o meu medo? Quando eu entrava no ônibus, eu sabia, era Nova Marília, mas eu falava, meu Deus, de repente vinha assim, sabe aquelas coisas que a gente às vezes tem? Ai meu Deus, será que é o 1, Nova Marília 2 ou Nova Marília 3? E agora? E aí eu morrendo de medo, perguntava toda hora pro motorista, motorista, esse aqui é o Nova Marília 3, né? É o Nova Marília 3. Ah, tá bom, tá bom. Aí passava um tempo, meu Deus, será que é mesmo? O motorista é o Nova Marília 3, né? É o Nova Marília 3. Ah, tá bom, tá bom. Quando chegar no ponto final, o senhor me avisa para eu poder descer? Não, pode ficar tranquilo, chegando lá eu te aviso. Então era assim, né? Era esse o exercício que eu fazia. E nós corremos o mesmo risco se nós não soubermos qual é o melhor meio para gerar o resultado na vida das pessoas. Então veja, o treinamento é sim uma ferramenta poderosa, desde que seja usada para os fins certos.
Do contrário, nós podemos correr o risco de embarcar em um veículo que vai para um destino totalmente contrário daquilo que nós esperamos, e aí nós corremos o risco de perder muito tempo em nossas carreiras, e pior, corremos o risco de perder o tempo das pessoas que requisitaram, que solicitaram o nosso trabalho. Então, além do risco de perdermos o tempo das nossas carreiras, temos o risco de perder o tempo da carreira dos outros. Então, para evitar isso, no conteúdo de hoje eu te mostrei a importância de compreender o que é e como desenvolver esta prática tão poderosa que são, sim, os treinamentos. Então, entender o que é o treinamento, que ele está muito mais voltado para o aprimoramento do conhecimento e da habilidade, ou seja, do saber e saber fazer. Te mostrei também como aproveitar ao máximo esta ferramenta, entendendo a necessidade e apresentando os elementos necessários para promover esse desenvolvimento, entendendo que o treinamento ele é feito num curto espaço de tempo, de maneira focada. E claro, se você quer potencializar os resultados dos seus treinamentos, procure identificar inicialmente as reais necessidades de treinamento para, consequentemente, você conseguir indicar o melhor meio, o melhor caminho. Use, portanto, a modalidade de treinamentos para aprimorar o desenvolvimento teórico, portanto, os elementos técnicos que estão imbuídos, embasados em conhecimentos e habilidades. E aí você vai perceber que gradativamente os seus resultados vão ser ainda melhores. Eu quero agradecer imensamente por você ter acompanhado mais este conteúdo que te ajuda a ser um profissional de TD, sendo bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!